Começa agora o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching. Olá, caros ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Aqui é a Maíra Soares com mais um episódio do programa Falando de Gente, Falando da Gente. E o tema de hoje é liderança armada versus liderança ousada. Liderar é uma arte que exige coragem para se transformar em cada situação. E hoje vamos nos aprofundar em o que fazer e o que não fazer quando estamos nessa posição. Mas antes, vamos fazer uma autoanálise em relação à nossa liderança? Vou fazer algumas perguntinhas e eu espero que você só reflita. Como a autenticidade impacta a sua liderança? Como você pode cultivar uma abordagem mais autêntica nas suas interações com a equipe? Quais são os desafios mais urgentes que você enfrenta como líder? Como que você pode abordar esses desafios com coragem e ousadia? Você pode demonstrar mais empatia e compaixão na sua liderança? Como você pode criar um ambiente onde todos se sintam valorizados e respeitados? O que você pode aprender com os sucessos e fracassos passados? Quais são as áreas em que você pode se concentrar para se tornar um líder mais eficaz? Como a sua liderança pode fazer a diferença na vida das pessoas na qual lidera? E, para fechar, como você pode inspirar a sua equipe a alcançar o seu pleno potencial? Fique tranquilo que você não vai precisar só refletir. Aqui estamos ao vivo. E se você quiser depois, você pode acessar o podcast até para fazer uma autoanálise escrita, caso queira pegar as perguntinhas aí e fazer esse exercício. Mas vamos voltar. Além de refletir, o que é importante para trazer isso como parâmetro sobre esses comportamentos que vão engajar ou talvez vão dificultar também a sua jornada. Aqui eu vou trazer um paralelo. Quando estamos falando de uma liderança armada, estamos trazendo uma liderança, na verdade, que está com armadura. E esse conceito ele é muito visto no livro da Brené Brown, A Coragem para Liderar, onde ela faz um paralelo dessa liderança com armadura, mas também uma liderança com ousadia, que é o que realmente pode engajar, motivar e você pode ter uma liderança mais autêntica. Então vamos lá para alguns pilares. Primeiro, a liderança com armadura, ela tem um comportamento de evitar as conversas difíceis. Esses líderes, eles tendem a evitar confrontos ou diálogos desconfortáveis. Eles optam muitas vezes por manter uma harmonia superficial, ao invés de abordar as questões cruciais que exigem atenção. Eles temem um conflito. Eles acreditam erroneamente que evitar tais situações vão manter a estabilidade e a paz. No entanto, essa evasão pode resultar em problemas não resolvidos que vão se acumulando ao longo do tempo, minando a confiança, a eficácia da equipe, mas também a produtividade. Já no caso da liderança com ousadia, elas acabam se engajando nas conversas difíceis. Esses líderes ousados estão mais dispostos a enfrentar essas conversas, ter confrontos e conflitos de frente, ao invés de ficar evitando. Eles reconhecem a importância de abordar as questões desconfortáveis de uma maneira aberta e honesta, buscando resolver os conflitos de maneira construtiva, colaborativa e também fazendo acordos. Quando se trata sobre a crítica, a liderança com armadura, ela finge que aquilo não dói, a crítica não dói. Esses líderes muitas vezes têm dificuldade de lidar com as questões negativas, preferindo até ignorá-las ou minimizá-las, ao invés de reconhecer o seu impacto. Eles podem ver a crítica como um ataque pessoal à sua competência ou à autoridade, ao invés de buscar isso como uma oportunidade de crescimento e melhoria. Ao não confrontar a crítica de maneira construtiva, esses líderes perdem valiosas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. Agora, a liderança ousada, eles aceitam e aprendem com a crítica. Eles não a temem, mas a veem como uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Estão mais abertos a ouvir feedbacks, reconhecendo que ninguém é perfeito e que sempre há espaço para melhorias e desenvolvimento pessoal e profissional. Quando se trata em relação às atividades, o líder com armadura, ele preza demais pelo perfeccionismo em todas as suas atividades e muitas vezes até nas expectativas.
Eles têm muita dificuldade em aceitar as falhas, as imperfeições, tanto em si quanto também nos outros. E muitas vezes colocam padrões irrealistas, e isso faz com que vai minando todos os talentos ou os esforços de quem está junto e, principalmente, ele mesmo, por meio da autocrítica, não consegue sair desse ciclo vicioso, o que torna o trabalho muito estressante. Já na liderança ousada, percebemos que cultivam a autenticidade. Eles são líderes mais vulneráveis, eles compartilham suas experiências, seus valores, suas emoções de maneira mais aberta e honesta. Eles não têm medo de mostrar a sua verdadeira essência e estão sempre dispostos a ser transparentes com seus colegas, mas também a sua equipe. Isso faz com que ele aprenda demais e faça contribuições e deixe as pessoas também fazer contribuições nessa jornada de aprendizado e de produtividade. Já no comportamento de se preocupar com a opinião alheia, a liderança com armadura, ela muitas vezes fica muito preocupada com o que os outros pensam e ficam buscando constantemente aprovação e validação externa, mudando muitas vezes as suas ações e decisões de acordo com as expectativas dos outros, ao invés de ser fiel aos seus próprios valores e princípios. Essa preocupação excessiva com a opinião alheia pode minar a autenticidade e a integridade do líder, comprometendo sua capacidade de liderar com eficácia. Já a liderança com ousadia são líderes ousados e valorizam seus próprios valores e princípios acima da aprovação dos outros. Eles têm coragem de tomar decisões difíceis e impopulares quando necessário. Eles permanecem sempre fiéis aos seus valores e os objetivos de longo prazo. Sobre o comportamento de agradar a todos, a liderança com a armadura, ao invés de permanecer fiel aos seus valores e princípios, elas, por muitas vezes, vão querer agradar a todos. Elas vão evitar esses conflitos e discordâncias, buscando sempre manter a harmonia e evitar qualquer forma de confronto ou conflito. Ou então, essa abordagem pode levar também a decisões diluídas e comprometidas, minando a confiança e o respeito pelo líder. Já na liderança ousada, elas cultivam a empatia e a compaixão. Líderes ousados valorizam demais e buscam o entendimento de apoiar as pessoas de uma maneira genuína e compassiva. Eles reconhecem a humanidade e o valor intrínseco de todas as pessoas e tratam os outros com respeito, dignidade e compreensão. Quando falamos sobre limites, a liderança com a armadura, elas não conseguem estabelecer, por muitas vezes elas apresentam muita dificuldade de ter quais são os limites claros e saudáveis, permitindo que os outros tirem vantagens deles e acabam ocorrendo a manipulação. Eles até se sentem obrigados a estar sempre disponíveis e acessíveis, sacrificando seu próprio tempo e energia para atender às demandas dos outros. Esta falta de limite pode levar a um esgotamento, ressentimento, prejudicando a saúde e o bem-estar do líder e também da equipe. Já a liderança ousada tem o contrário, Consegue estabelecer muitos limites claros e saudáveis, protegendo a sua própria energia e bem-estar. Eles reconhecem a importância de cuidar de si mesmos para depois cuidarem dos outros e liderar com integridade e resiliência. Uma vez que você consegue fazer isso com você, fica mais fácil de você entender também qual é o limite do outro. Sobre o comportamento de desconforto e trabalho árduo, os líderes com armadura, eles tendem a evitar situações desconfortáveis ou desafiadoras. Eles acabam sempre optando pelo caminho mais fácil ao invés de enfrentar os problemas. Isso pode acabar tornando um caminho por meio de muitas decisões difíceis, acabando assumindo riscos calculados, mas o medo, e o desconforto e a incerteza acabam não deixando eles fazerem isso. Então vai criando uma aversão e com isso vai ficando estagnado, vai limitando o seu próprio crescimento, o crescimento do time e às vezes até da empresa. Agora, já a liderança ousada, elas abraçam o desconforto e o trabalho árduo. Eles não fogem desse desconforto, mas eles abraçam enxergando como oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Eles estão dispostos a sair da sua zona de conforto e enfrentar os desafios difíceis, reconhecendo que é assim que o crescimento ocorre. Mas também não vamos agir, de certa forma, romantizando isso. Eles têm consciência dos desafios, por muitas vezes eles quebram também. Então existe a coragem, existe a ousadia, mas existe também a capacidade de aprender
se é já a hora ou não. E para fechar os comportamentos, vamos falar do processo de humanização. Os líderes com armadura muitas vezes desumanizam ou diminuem os outros para se sentirem superiores. Eles podem julgar ou criticar os membros da equipe de forma injusta, ignorando as suas necessidades, sentimentos e contribuições. Essa falta de empatia e compaixão podem minar a confiança, o respeito e o relacionamento, criando um ambiente de trabalho tóxico e desmotivador. Já a humanização dos outros, que quando fala dos líderes ousados, eles reconhecem a humanidade e o valor intrínseco de todas as pessoas. Eles cultivam a empatia, a compaixão e o respeito por aquele ao seu redor. Isso valoriza demais a diversidade e a inclusão, e eles estão sempre comprometidos em criar ambientes de trabalho onde todas as vozes são ouvidas e respeitadas. Esses comportamentos que eu trouxe exemplificam as diferenças fundamentais entre liderar com armadura, onde o foco está na autoproteção e na conformidade, e liderar com ousadia, onde o foco está na autenticidade, na coragem e na empatia. Líderes ousados são capazes de cultivar relacionamentos mais significativos, inspirar confiança e criar ambientes de trabalho onde todos podem prosperar e alcançar o seu pleno potencial. Espero que você tenha gostado desse episódio e até a próxima! Encerrando por hoje o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Se ligue, Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares, sempre às segundas-feiras às 14 horas, com reprise na terça às 17 horas e na quarta às 9 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo Rádio Cloud Coaching, conduzindo você ao sucesso.